A delegação do Internacional já está em Rosário, onde enfrenta o Rosário Central nesta terça-feira pelo primeiro jogo dos play-offs da Copa Sul-Americana. Na chegada na Argentina, uma série de desfalques que prejudica a escalação do técnico Pablo Fernandes. Valência e Wanderson são desfalques de última hora. Além de Borré, que era esperado pela direção do Internacional, mas não conseguiu chegar a tempo da partida na cidade da Argentina. Enquanto isso, a direção colorada segue trabalhando na busca pelo novo técnico. O nome de Sérgio Conceição surgiu ao longo desta segunda-feira, mas já está praticamente descartado. E voltamos à estaca anterior, onde Roger está na dianteira para assumir o cargo, possivelmente nos próximos dias desta semana. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 15 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados ainda em Florianópolis. O Inter realizando a sua última atividade antes de embarcar para a Argentina, onde enfrenta nesta terça-feira o Rosário Central pela Copa Sul-Americana. E já na chegada em Rosário, o Inter tem a confirmação de desfalques importantes e desfalques de última hora, como por exemplo, Ener Valência, que voltou a jogar na partida contra o Juventude, na partida também contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Na verdade, na partida contra o Juventude pela Copa do Brasil foi quando retornou o Ener Valência, e ele teve uma lesão muscular no quadril direito. Lesão muscular no quadril. E em função disso, fica de fora deste compromisso contra o Rosário Central. Além do Ener Valência, Wanderson também é um desfalque de última hora, em função de uma fadiga muscular. O Fernando teve confirmada a lesão muscular que a gente já sabia que seria confirmada depois da partida contra o Juventude. Lesão muscular no anterior da coxa direita, por isso está fora. Outro desfalque que o Inter teve é de um jogador que nem voltou, que é o Borré. O Borré, de acordo com o Internacional, era esperado em Rosário, porque o Inter buscou contar com o retorno do atleta. Entretanto, o atraso na realização da final da Copa América e a distância com escassas alternativas de voo para Rosário acabaram impossibilitando a chegada do jogador em tempo hábil para o confronto contra o Rosário Central. Com isso, o Borré está fora dessa partida e volta no fim de semana, aí sim, na partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, os desfalques de última hora: Wanderson, Ener Valência, Fernando e Borré. Além de Arangues, que tem um problema no tornozelo, e do Thiago Maia, que tem uma lesão muscular, são os desfalques do Internacional para este confronto. Entretanto, retornos importantes. Rocher conseguiu voltar a tempo. Além dele, o Luca e o René voltam a estar relacionados depois de um período no departamento médico. O Luca por uma questão muscular, o René pelo protocolo de concussão. Eles estão recuperados e voltam a estar à disposição agora do técnico Pablo Fernandes. Um provável time do Inter para enfrentar o Rosário Central tem Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan. René voltando ainda, de uma situação de concussão, estou projetando o Robert Renan aqui. Meio campo de Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Gomes e Wesley, com Alan Patrick e Alário na frente. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Rosário Central nesta terça-feira, lá em Rosário, pela Copa Sul-Americana, tá? Avançando na pauta, eu gravei na tarde dessa segunda-feira um vídeo sobre Sérgio Conceição, técnico que passou pelo Porto, foi multicampeão pelo Porto e que foi procurado pela direção do Internacional. A informação ela era do Wagner Martins, da Rádio Gaúcha. Recebi alguns detalhes em relação a isso também, que apontam que sim, Barcelos ligou para Sérgio Conceição e que Sérgio Conceição avançou na ideia. Tinha e aceitaria a possibilidade de treinar no futebol brasileiro e que o empresário do Sérgio Conceição, que é o Jorge Mendes, iria conversar com a direção do Internacional para ver se chegariam nos valores que eram muito altos de fato, tá? Vem uma atualização ao longo do restante do dia sobre isso, tá? Com, por exemplo, a fala do próprio Sérgio Conceição.
para o jornal A Bola de Portugal. E nessa fala, o Sérgio Conceição afirma que ouviu o presidente Alessandro Barcelos por cortesia, mas que não projeta o retorno para o futebol brasileiro. E o que a gente apurou a partir daí aponta, de fato, para um descarte do Sérgio Conceição. Tá? O Sérgio Conceição não será o técnico do Internacional, porque ouviu o que o Inter tinha a dizer e em algum momento as conversas elas acabaram, não houve mais expectativa. Muito provavelmente na pedida salarial do Sérgio Conceição, que a gente não sabe de quanto foi, mas o fato é, o Inter não conta com a ideia de ter o Sérgio Conceição não conta com a ideia de treinar no futebol brasileiro, e isso tudo foi uma consulta que evoluiu um pouquinho, mas que já um princípio de negociação que já se encerrou, porque Sérgio Conceição não virá para o Internacional dentro do que a gente tem apurado, tá? Dentro disso, o que se torna factível? O Inter não fechou ainda o seu novo treinador. E o Inter no bastidor até dá pistas dizendo, olha, nós estamos entre 2 ou 3 nomes para fechar, mas o fato é que o mais cotado é o Roger Machado. E deverá ser o Roger Machado o técnico do Internacional, como era a estaca antes de surgir o nome do Sérgio Conceição. A direção do Juventude já foi comunicada pelo Roger de que ele vai ouvir e vai negociar com o Internacional. O convite já foi feito ao Roger, já foi aceito pelo Roger. É só uma questão de oficializar. E isso tudo vai avançar depois dessa terça-feira, quando o Inter joga contra o Rosário, quando o Juventude joga contra o Galo. Quarta, quinta, devem ser os dias de oficializações. De novo, só se algo muito fora da curva acontecer para o Roger sair, não ser o técnico do Internacional. Se fala do Diniz, mas o Diniz já havia sido descartado anteriormente, mas foi um técnico que manteve conversas com o Internacional, a tendência é de Roger. Não sei que um outro nome surge. A gente sabe que existe uma repercussão negativa em cima do Roger, que está batendo na direção do Internacional. Mas a direção tentou o Sérgio Conceição, não deu certo. Deve, de fato, fechar com o Roger e fechar com Abel Braga. E aí vai uma outra informação importante desta segunda-feira. Alessandro Barcelos não está com a delegação em Rosário. Alessandro Barcelos está em algum outro lugar, negociando com alguém, conversando com alguém. Eu vou dar uma leitura aqui, tá? Não é uma informação porque eu não tenho isso confirmado, mas eu vou jogar aqui para vocês refletirem. Com o Roger Machado, Barcelos não está conversando, porque o Roger está em Brasília na concentração do Juventude. Agora, a ideia do Inter era conversar com Abel Braga no Rio de Janeiro. E Barcelos pode estar fazendo isso, porque Abel Braga deve ser o coordenador técnico do Internacional, o Inter deve conversar com Abel Braga para ser o coordenador técnico, e quem vai fazer isso é o Barcelos. E por isso ele não estaria na Argentina. Ele vai chegar nessa terça-feira, tá? Em Rosário, mas está com outras situações sendo trabalhadas, como essa também do Abel Braga, que é uma possibilidade de local, de destino, onde está neste momento o presidente do clube. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds de Inter e Rosário Central. Rosário Central 2.66, empate 3, Inter 2.9. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!